Que alegria, meu irmão. Que alegria. Ó, fala um pouquinho para eu te ouvir. Bom dia, eu estava mesmo aqui do outro lado dessa telinha me debatendo, a Noá me ajudou, a gente fez várias mágicas aqui e desculpa um pouquinho de demora. Gostei de ouvir você fazendo a apresentação do livrinho e contando um pouquinho sobre a localização da nossa aldeia aqui na margem do Rio Doce. Bom dia, está um dia lindo aqui na nossa região. Meu amigo, eu vou começar logo, para não perder tempo, com a maneira com que você, em 2018, quando tivemos a campanha eleitoral e percebendo o que vinha pela frente em termos de dificuldades adicionais para as comunidades indígenas do Brasil, considerando a política indigenista que está em curso e que não deveria ser chamada de indigenista, eu queria que você comentasse a frase que você proferiu à época, dizendo: isso está no seu livro. Diante do resultado da eleição presidencial, perguntaram para você: como os índios vão fazer diante disso tudo? E aí você respondeu: tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com os brancos. Como vão fazer para escapar dessa? Me explica o aprendizado de 5 séculos, de que maneira esse aprendizado lhe serve para enfrentar as arbitrariedades cometidas pelo atual governo contra as comunidades indígenas e a pandemia, meu irmão. Querido André, eu estava ouvindo você há uma meia hora atrás, quando você estava fazendo aquela conversa das 9 horas, que eu não conhecia essa sua dedicação de fazer essas comunicações tão sensíveis como essa que você estava agora há pouco encerrando, antes de abrir essa outra janela para a gente olhar essa perspectiva, digamos assim, da história, né? Na conversa que tivemos antes, essa história ela tem um sentido relativo, ela não é total. Essa nossa história, a história da humanidade, ela pode ser observada de várias perspectivas. E tem uma observação que é feita dessa história, que é por povos que têm uma experiência expandida da ideia de pessoa, de indivíduo. Então, é claro que o Ailton não estava aqui há 500 anos atrás, mas a memória que eu compartilho com os meus ancestrais estava há muito mais tempo, muito. Tanto que nós conseguimos contar a história de quando essas montanhas nasceram, quando esses rios se formaram, e nas narrativas de muitos dos nossos povos tem histórias sobre a própria aparição da gente nessa forma humana aqui na Terra. Os nossos parentes tucanos lá do Alto Rio Negro, eles dizem que eles eram peixes e que eles viajaram pelos oceanos até aportar aqui, bem pertinho de onde vocês ficam aí no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara. Estou ouvindo. Travou, né? Um pouquinho. Vamos aguardar que ele está falando da aldeia Krenak. Fala. Então, esses povos que têm essa memória tão antiga observam 500 anos como um período da história que a gente pode reportar ele como uma experiência vivida. Então, quando eu digo que há 500 anos os povos indígenas enfrentam diferentes tipos de violência e que eu estava agora preocupado com os brancos, como que eles iam resistir a esse momento que nós estamos vivendo, eu não imaginava que a situação fosse ficar tão ruim. E hoje ela afeta todos nós, os povos indígenas, os não indígenas, todo mundo que vive aqui nessa região do mundo está em suspensão, a gente podia entender isso. Nós estamos todos, de certa maneira, confinados em algum sentido para refletir sobre nós mesmos, sobre esse momento que nós estamos vivendo
que sobrepõe uma grave crise sanitária, que é a pandemia, de uma incapacidade de entendimento sobre o que nós estamos vivendo, que é isso que chamam de uma crise política, né? Eu estou aqui na aldeia, já vai completar 2 meses que a gente está aqui fazendo quarentena, essa quarentena voluntária. E são 130 famílias que compartilham o mesmo território e nós estamos todos com o mesmo propósito: evitar o contágio. Mas isso não é novidade para vocês. Para nós é. A gente está muito apavorado com o vírus agressivo e letal. Como é que a cultura das comunidades indígenas do Brasil lida, já desde a chegada do primeiro português a este lugar do planeta, com esse medo, esse pavor do simples contato ser tão ameaçador para a vida? Nós somos diferentes matrizes culturais, são 305 etnias, né, espalhadas nesse território que nós identificamos como o Brasil. Desde a fronteira da Venezuela, onde estão os nossos parentes Yanomami, e que, aliás, foi onde aconteceu o primeiro óbito indígena da Covid-19, foi entre os Yanomami, foi um rapaz de 13 anos de idade, e para os Yanomami, já que nós somos tantos povos, a perspectiva desses povos é diferente, para os Yanomami, essa pandemia é mais um ataque do mundo branco contra o mundo Yanomami. Aquela cosmovisão Yanomami, ela não supõe uma pandemia. Ela entende, como diz o xamã Yanomami, que quando você altera um estado de equilíbrio do organismo da Terra, da nossa mãe, a Terra, você pode tirar de dentro do corpo da Terra doenças que vão sair aqui para fora. Tudo que está em equilíbrio lá dentro, quando sai aqui para fora, vira uma ameaça. E os Yanomami chamam isso de Shawara. Então, toda doença é Shawara. É uma doença causada pelo desequilíbrio, por uma quebra do nosso compromisso de coexistir com os outros seres de uma maneira respeitosa e equilibrada. Quando esse tabu se quebra, as pessoas em diferentes lugares do mundo vão sofrer as consequências disso, e a pandemia pode ser isso para eles. Para os Guarani, para os Krenak, para outras comunidades, vai ter diferentes observações sobre a coisa, mas todos sabem que ela é um desequilíbrio da nossa relação com a Mãe Terra. A Terra é viva, ela tem humor, ela cuida da gente, e se nós não tivermos respeito, ela também chama a nossa atenção. Agora ela está falando para essa turma de filhos bagunceiros dela: silêncio, fiquem quietos. E a gente vai aprender a cultivar esse silêncio depois que descobrirem uma vacina, um remédio. Você acha que esse aprendizado vai ser eficiente? Ou a gente precisará de mais sustos, mais, eventualmente, vírus mutantes dizendo silêncio? Parece que nós somos cabeça muito dura. E nós temos a cabeça muito dura e aí ainda podemos sofrer punições muito mais graves do que essa pandemia. Ela não é fácil, mas o que virá depois dela é menos fácil ainda. Tem um livro com o título de Terra Inabitável. Ele fala sobre as mudanças climáticas. E ele aborda a questão do aquecimento global e da destruição das teias sensíveis que organizam o ecossistema planetário. Então nós não temos um problema regional, nós estamos com um problema planetário. A atmosfera do nosso planeta. Nós estamos criando problema com o sistema sensível da vida no planeta. Os outros seres, além dos humanos, eles não estão sendo punidos agora. Nós já causamos muito dano a eles.
eles não podiam ser punidos pelo dano que nós estamos causando a esse sensível organismo do planeta. Os pássaros, as pequenas abelhas e as borboletinhas estão andando por aí, as formigas estão aqui no quintal, elas não estão preocupadas com isso, elas não têm nenhum problema com isso. As baleias agora, temporariamente elas pararam de ser assaltadas e assassinadas, e os golfinhos e os tubarão, e até aquele urso que estava parecendo um cachorro abandonado no Ártico, parece que ele voltou a conseguir comer um peixinho, mas o gelo debaixo do pé dele está derretendo. E quando aquele gelo derreter, nós vamos ter a segunda onda disso que nós estamos passando agora. E não vai ser brincadeira. Meu amigo, no livro é muito bonita. Quem já te ouviu, quem já te leu, quem te conhece, fica muito comovido com uma gigantesca contribuição que eu acho que os Krenak e boa parte das comunidades indígenas brasileiras, para não dizer todas, nominam montanhas, dão nome ao rio e estabelecem uma relação diferenciada com os elementos da paisagem. Vocês chamam o Rio Doce de Uatu ou Vatu? Uatu. Uatu. E quando vocês dão nome, vocês já estão estabelecendo uma relação de afeto, de percepção de uma entidade. Não é apenas um rio subjetivamente. É um avô. É um avô. Eu queria que você me explicasse, se possível, o que exatamente você acha que nós, que não somos reconhecidos oficialmente como indígenas, embora com muito orgulho tenhamos sangue indígena, qual é o aprendizado que está embutido na maneira como vocês percebem a natureza à sua volta? É possível fazer isso na cidade? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu posso ter uma relação com a montanha que está na minha paisagem, tão sublimada e tão espiritualizada como você estabelece com o rio, o Uatu? De certo que sim. Eu fiquei muito admirado quando eu fui ao Japão e os meus amigos japoneses me disseram que o Monte Fuji, Fuji, é uma senhora. É uma senhora que assistiu o seu filho jovem sair para a guerra e ela ficou esperando que ele voltasse e veio um inverno terrível e ela congelou e esse inverno ficou eternizado para ela, mas ela ficou ali postada esperando a volta do filho. E isso é uma história épica e é uma história maravilhosa que mostra que não são só os povos indígenas que respeitam e atribuem sentido a outros seres, além do rio, da montanha. E o Fiji é uma senhora congelada, chorando, esperando o filho dela voltar. Eu achei essa história muito linda e fiquei identificado com ela, que eu disse, claro, eu entendo o que você está falando. Agora você me disse, e esses outros povos de culturas ocidental espalhados pelo mundo, eles conseguem atinar com esse sentido? Eu acredito que sim, porque todos nós temos uma origem comum. Salvo excepcionalmente algum alien que esteja andando por aí, essa experiência nossa de seres humanos é comum. Nós viemos todos, digamos assim, do mesmo lugar. É que alguns se esqueceram no meio do caminho quem são. E se esqueceram também de onde vieram. Uma coisa que sempre me incomodou desde jovem é esse movimento planetário de migração. Esse trânsito pelo planeta, eu acho ele, de certa maneira, o começo da confusão. Essa Babel. Em outros mitos também, que não indígenas, dizem que essa Babel é danosa. Olha. Você fala muito... Perdão. Foi quando estavam fazendo a tal de torre, que se confundiram as línguas. E cada um saiu falando uma língua por aí, sem se entender uns com os outros.
esse evento deve ter também nos distanciado das outras linguagens, da linguagem dos pássaros, dos rios, das montanhas, e uns dos outros. Meu amigo, você é um defensor apaixonado da diversidade. Você consegue mostrar como há riqueza nas diferenças e como cada um de nós, nas nossas singularidades, emprestamos beleza e sabedoria à vida. Eu queria ouvir você falar, você que se tornou uma pessoa tão importante e referencial para a compreensão da riqueza cultural dos povos originais do Brasil. Como é que você se sente quando vê, em nome do governo brasileiro, uma linguagem homogeneizadora, uma linguagem que coloca todos os indígenas como se fossem todos demandantes de informação técnica para melhorar a exploração da agricultura, da pecuária, porque o indígena tem que ser próspero, ele tem que ter renda, ele tem que ter riqueza material. Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso de diferentes pessoas no poder, mas eu não me lembro, se você se lembrar, por favor, registre, se no último 1 ano e 5 meses a gente não ouviu isso várias e várias vezes com uma ênfase perturbadora. Como você, que conhece essa diversidade, se sente com essa visão que coloca todos os indígenas no mesmo patamar, abaixo daquilo que seria considerado a civilização? Eu, assim como outros parentes nossos que sofrem essa mesma constante agressão, eu sinto como se nós estivéssemos sendo provados. A gente está sendo mais uma vez testados na nossa paciência com esse nosso irmão que teve a mesma origem comum que nós, que se afastou tanto dessa memória de origem e que adotou o aparato da técnica, a ideia da ciência, a ideia do progresso, a ideia do desenvolvimento, e voltou pronto para tomar posse desse lugar comum que nós sempre habitamos, com a ideia de dominar, com a ideia de controlar essa experiência de vida. E eu, às vezes, para além da minha paciência, eu chamo todos de os brancos. Então, os brancos esqueceram que eles tiveram a mesma origem que nós. E acham que porque deram uma volta e ficaram espertos, pegaram os aparelhos e tudo, eles podem voltar para a aldeia de origem e dominar. Eles estão enganados. Essas técnicas, essa ciência, esse aparato todo que dá a eles o sentido de civilizados, é só uma brincadeira de mau gosto, que pode causar um dano a todos, inclusive destruir a nossa aldeia comum. Mas nós vamos ter que pensar uma maneira de acolher também esse sujeito ignorante e ver como ele se acalma. Talvez a gente tenha que cantar para ele se acalmar. Você não quer cantar um pouquinho depois? No final você canta pra gente, que você cantando é algo fabuloso. Mas não canta agora não, vamos cantar no final. Você acha então... Eu não sei se eu vou estar com essa inspiração, mas vamos em frente. Olha, mais uma vez, meu irmão, na última página do teu livro, eu queria voltar a esse tema, porque nós estamos vendo recordes de pessoas que vêm a óbito e que são contagiadas pelo coronavírus no Brasil. Os números atualizados são 8 mil óbitos, 115 mil contágios confirmados, em apenas 24 horas, 600 novos óbitos. Você está de quarentena com os Krenak, eu estou de quarentena aqui no Rio, tomando os protocolos de segurança quando tenho que trabalhar. E no seu livro, do ano passado, pré-pandemia, ninguém sabia o que vinha pela frente, na última página do seu livro,
aparece o seguinte: o simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou epidemia, uma mortandade de milhares e milhares de seres. Um sujeito que saía da Europa e descia numa praia tropical, largava um rastro de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento, um fim de mundo. Tampouco sabiam as vítimas que eram contaminadas. Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI. Sebastião Salgado e a Leia lançaram dias atrás uma petição requerendo dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, uma pronta resposta ao risco iminente de contágio de brancos, usando a nomenclatura, para ficar bem didático, que você usou, que estão desmatando, estão praticando garimpo, retirando ilegalmente madeira de forma clandestina em territórios indígenas. Qual é a sua percepção do que precisa ser feito por nós, que não estamos nessas comunidades situadas em florestas, onde a lei não está sendo cumprida? O que cabe a nós fazer? Petições como essa ajudam? É preciso fazer algo mais? Que orientação você dá para essas mais de 2.000, quase 2.600 pessoas que nos acompanham aqui? Bom, eu acho que toda vez que a gente começa uma comunicação pública igual essa que nós estamos fazendo, seria bom que nós fizéssemos uma pequena pausa para honrar todos esses seres que estão passando essa aflição. E você mencionou tanto de gente que já passou pelo contágio e os que já morreram. Entre os indígenas também tem uma situação que está assustando várias aldeias, porque tem gente morrendo já de contágio. Quando anunciaram a possibilidade da pandemia matar muita gente, e fizeram um mapa das aldeias indígenas mais vulneráveis, aquelas aldeias mais vulneráveis são as que estavam pensadas dentro da floresta. Mas tem a metade da população indígena do Brasil hoje vive em situação periurbana ou urbana. São índios que estão vivendo em Manaus, em Belém, em Cuiabá, em Campo Grande, em São Paulo. Em Manaus tem 30 mil indígenas. E a Diuena Ticuna, que é uma parente nossa que está lá lidando com as suas comunidades, ela me disse que a mortandade entre os Cocama, que é um povo que vive ali na região dos Solimões, já está caracterizando contágio comunitário. Morre um, depois passa um dia, morre outro. E essa situação, ela parece que é uma repetição daquele fim de mundo. É uma outra edição de fim de mundo. Povos que têm mesmo o sentimento e o entendimento desses fins de mundo se relacionam com esses eventos de uma maneira, digamos, menos alarmista, mas sabem que está acontecendo. E algumas dessas aldeias que estão aí no Jaraguá, dentro da cidade de São Paulo, ou mesmo no Rio de Janeiro, aí nessa aldeia Maracanã, nós vamos ter, óbvio, a situação de contágio com maior intensidade do que na floresta. A floresta protege a vida. A floresta é um ecossistema. Aqueles povos indígenas que são retratados pelo Sebastião Salgado numa situação ideal de viver dentro da floresta, com certeza eles são os que estão mais protegidos dessa tragédia toda. Se ele tivesse fotografado os índios que estão no Jaraguá, em Manaus,
no porto de Belém, ele ia retratar aqueles que estão para morrer mesmo. É uma tragédia. E a campanha que eles estão fazendo é uma campanha para mobilizar a opinião pública mundial. Ela tem uma expectativa de afetar de alguma maneira as instituições públicas do Brasil, mas nós estamos desgovernados. Então, eu não sei se nós comovemos o mundo inteiro, se a gente vai comover o governo brasileiro. Porque eu observei a semana passada que, da mesma maneira que os Estados Unidos decidiram que não iam contribuir para o programa da Organização Mundial da Saúde na busca de uma vacina, de uma cura, o Brasil também seguiu célere o exemplo dos Estados Unidos, dizendo que está fora. Então, o Brasil e os Estados Unidos não estão interessados em contribuir para uma busca comum de uma vacina ou de uma cura para essa situação de pandemia. Que sensibilidade que esse governo vai ter para uma campanha de opinião pública dizendo que não pode matar os índios todos de uma vez só? Esse governo tem declarado desde o começo que o que ele quer é matar os índios. Então eu acho que a gente pode contrariar a boa vontade do governo brasileiro, pedir a ele para não matar os índios. A gente tinha que arrumar outra abordagem mais psicológica para ele, talvez, ou psiquiátrica. Porque dizem que se você falar com um louco que ele é louco, ele fica ofendido. Meu irmão, qual é a sua percepção daquilo que eventualmente inspira a sua comunidade Krenak, a sua cultura? De que maneira você poderia nos ajudar aqui, do outro lado, mais conturbado do Brasil, onde há mais aglomeração de gente nas cidades, etc.? Muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão recorrendo a drogas lícitas ou ilícitas para tentar enfrentar essa situação. Muita gente enfrentando a desesperança, o desânimo e o desalento. Olha o barulhinho do pássaro aí, que delícia. A cantoria. Então, eu queria que você nos desse alguma luz. O que seria possível, meu irmão, fazer para a gente lidar melhor com essa experiência? Isso é terapêutico, hein? Que delícia, ó. Olha, que delícia, uma live ao vivo na comunidade Krenak, às margens do Rio Doce. Obrigado, é a resposta, né, Krenak? Agora você humilhou, hein? Se eu fizer a mesma coisa que você, o povo vai lá de cara, olha só. Que tal? Amigo. Olha, com toda a solidariedade e carinho a quem está fazendo isso no apartamento, num lugar menos privilegiado. Nós não vivemos dentro da floresta. A gente não tem mais a floresta daqui do Rio Doce. Ela foi devastada há muito tempo. Mas nós procuramos criar e recriar dentro dessa aldeia um lugar onde a nossa experiência de viver seja plena, que a gente não viva uma experiência como se viver fosse carregar um fardo. Talvez seja por isso que eles acham que os índios são preguiçosos. Porque não querem andar assim, e carregando um mochilão. A gente prefere não carregar nada, digamos assim. Aquele passarinho, você viu como é que ele está? Você acha que ele está carregando alguma coisa? Então ele está feliz, ele está vivendo, ele está dizendo como que é bom viver. É isso que ele está falando, é a vida. A vida que as pessoas às vezes imaginam que é alguma coisa que está ao nosso lado, ou acima ou abaixo,
ela está dentro, atravessando a nossa experiência de existir. É a vida. A vida não é uma ideia. A vida é uma potência indescritível. Perdemos a referência, perdemos esse contato. Krenak, se você conseguir falar um pouquinho mais próximo da câmera para o povo que não está de fone poder te escutar melhor a sua voz. Eu também estou sem fone. Não tem problema. Se você falar um pouco mais alto ou mais próximo da câmera, fica show. Me diz uma coisa. Você transita pelo mundo, transita pelo Brasil e retorna a casa. Retorna esse paraíso que você mostrou pra gente. Na impossibilidade de muitos de nós termos um quintal com um passarinho cantando gostoso, curtindo a paisagem, nos beneficiando desse silêncio, dessa, eu diria, a paz que a natureza transmite. Há solução ou há alguma forma da gente lidar melhor com a tensão desses dias, que é justificável? Você teria algo para nos dizer que pudesse ter alguma utilidade no enfrentamento desse momento? André, o que o meu coração responde é viver um dia de cada vez. Algumas pessoas estão aflitas porque eles estão pensando o que eles não vão fazer o ano que vem, ou o que eles não vão fazer o mês que vem. Alguns estão desesperados pensando como vão pagar a conta o mês que vem. Isso não tem importância se você estiver vivendo um dia de cada vez. Porque naquele dia você vai ter como resolver tudo. Mesmo que você vá depois dormir cansado, mas aquele dia você resolveu tudo. Nós não precisamos viver agoniado com o dia de amanhã. Tem um parente nosso que é o Daniel Munduruku, ele é um escritor muito talentoso e inspirado. Ele escreveu uma história onde um jovem pergunta para o avô dele por que nós chamamos o dia que nós estamos vivendo de presente. Ele disse, é porque ele é um presente. Ah, que bonito, que bonito. E esse sentido de presente, André, se você receber um presente, naquele momento que você está com um presente na mão, não tem sentido você perguntar, e depois? Claro, claro. Acontece que a maioria de nós está com o dia hoje na mão, perguntando, e amanhã? E o mês que vem? Muitas pessoas com seus projetos, empreendimentos e ideias estão adoecendo porque o compromisso, a ideia que ele tinha de amanhã, do mês que vem, vai ser adiada. E com isso ele está adiando a vida. O sentido da vida é aqui e agora. Acalme-se, meu amigo, você que está com alguma coisa para fazer amanhã, semana que vem, o mês que vem, aproveita esse presente do dia de hoje maravilhoso, mergulha nele, faça tudo que for fácil e difícil nele, e você vai ver como que ele vai ser redondo, completo. E você não vai sentir falta de nada, não? Krenak, em 1987, um jovem indígena bonitão, na Assembleia Constituinte, foi convidado, foi uma honra, uma distinção, a subir no púlpito da Câmara dos Deputados para fazer um discurso. E esse discurso seria para chamar a atenção dos constituintes em favor de uma legislação que compreendesse os direitos dos povos originais do Brasil. Esse jovem começou a falar... Olha, essa live não tem patrocinador, hein, Krenak?
Essa live não tem patrocínio, hein? Então, ela a tua camiseta... ela é patrocinada pelo amor. Ah, sim. Vamos lá. Olha... Deixa eu chegar lá. Deixa eu completar a pergunta. Eu tenho um motivo para estar fazendo isso nesse dia que é presente, tá bom? Maravilha. Deixa eu lembrar um capítulo da história. Então, esse jovem indígena, no púlpito da Câmara dos Deputados, falando para os constituintes sobre a importância do respeito aos povos originários do Brasil, percebeu que ninguém estava prestando atenção. Estava um burburinho danado, como até hoje é assim. E aí esse jovem começa a pegar uma tintura de genipapo e começa a se pintar no rosto aquela tinta reluzente preta, que eu não sei se é pintar para a guerra, mas ele começou a falar mais forte e começou a chamar a atenção daquele povo engravatado para a urgência desse discurso, para a necessidade do respeito e da atenção. Esse jovem, em 1987, chamava-se Ailton Krenak. Se você hoje subisse novamente no púlpito do Congresso Nacional e fosse falar algo para esse povo engravatado, o que você diria, meu irmão? Krenak me deixou falando com a parede aqui, foi isso? Foi buscar alguma coisa? Porque sou espírita, acho que eu estou conversando agora com uma entidade espiritual, protetora dos povos originários do Brasil, só que a minha mediunidade hoje está meio capenga, que eu não estou tendo o recurso da vidência. Tem um aviso aqui que meu celular descarregou. Entendi, querido. E eu fui carregar ele. Pronto. Voltou tudo de novo. Eu queria saber se você subir... Nada. Se você tivesse hoje a chance de repetir 1987 e tivesse algo a dizer para os congressistas, você acha que teria algum discurso, algo a falar para eles ou não? Eu demorei mais de 10 anos para tirar aquela tinta do meu rosto. Eu fiquei impregnado com aquele gesto porque não foi uma coisa fácil. E minhas filhas, que eram pequenas, quando me viram fazer aquele gesto, elas me diziam depois, pai, a gente não pode mais andar com você na rua porque todo mundo te para para te perguntar por que você pintou sua cara de preto. A gente não quer mais passear com você, está ficando muito chato. Eu pensei, não são só minhas filhas que acham que está ficando chato. Eu também acho que está ficando chato, porque aquele gesto foi um gesto tão forte que ele me marcou. Eu não consigo fazer aquele gesto de novo e nem imaginar ele, porque ele é doloroso. E sobre me dirigir àquele congresso que a gente tem, eu não perderia meu tempo mais. Eu não acredito mais nesse tipo de protocolo. Foi um gesto duro, meu espírito pagou caro por isso, e não é brincadeira. Já teve gente do mundo do teatro, das artes, que falaram, Krenak, a gente queria que você fizesse uma performance pintando o seu rosto igual no Congresso Constituinte para comemorar os 30 anos, 20 anos. Eu digo para eles, vocês não estão brincando comigo, né? Seria como você pedir alguém para cortar mais um pedaço da perna ou do braço para celebrar o último gesto que ele fez. Então não é brincadeira. E aquele gesto foi uma expressão dos nossos ancestrais falando através de mim.
O Ailton não estava falando ali. E meu corpo todo estava assaltado por um sentimento de desconhecido. E a força que eu estava falando ali era uma força que fazia calar aquele monte de bagunceiros que estavam no Congresso. Foi por isso que eles calaram. Porque tinha uma força maior falando ali. E eu não posso invocar isso toda hora. Sim. É muito forte. E talvez seja por isso que as pessoas não se esqueceram. Mesmo quem não tem nenhum respeito pelo nosso povo, não se esqueceu. Quer dizer, os nossos inimigos se lembram muito bem. Meu irmão, eu queria ver o teu rosto também, é possível? Estou vendo o seu... Aê! Mais perto para ouvir sua voz. Eu queria novamente... E obrigado pela... Eu pensei na gente fazer a live usando a telinha maior do computador, mas eu não consegui fazer conexão lá. Mas está ótimo. Falar com você está sendo muito prazeroso e muito importante. Eu queria que você comentasse outro aspecto, outra parte do seu livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quando você fala da humanidade zumbi, que seria essa muito deslumbrada com consumismo, dopada com remédios, com drogas. O que é para você a humanidade zumbi? E qual é o risco da gente ser zumbi? O risco é muito grande, talvez maior do que o de pegar o Covid. Só que as pessoas ficam com medo de pegar um contágio numa pandemia. Que pássaro é esse? Que pássaro é esse, Ailton? Esse pássaro maravilhoso que está fazendo essa farra ali, ele é um pássaro que imita o canto de todos os outros, assovia igual uma pessoa, ele chega assoviando, brincando, fazendo a maior farra com a gente. Olha, imagina que o apelido dele é Sofrer. Por quê? Eu vou descobrir. Ele é um cara tão feliz. E ele é muito bacana. Tem uma turma deles que fica passeando, brincando por aqui, alegrando a nossa vida. E tem o sanhaço que vem comer mamão, e que vem comer goiaba, e que vem fazer farra. Tem os canários que ficam aqui na grama cantando durante o dia. Então, para que esses pássaros queiram ficar por perto de você, é bom que você tenha mamão, amora, goiaba, e que tenha coisas que eles gostem também de comer. Aí eles ficam perto de você. E sobre... O que eu fiz aqui? Acho que você inverteu a câmera. Vou ver se ela volta. Voltou. Aê. E eu estava caçando o pássaro. Então... nós temos mais medo de pegar um contágio no nosso corpo físico e adoecer do que de pegar um contágio no nosso espírito e virar zumbi. O perigo de virar zumbi é muito maior do que o perigo de pegar um vírus qualquer, entendeu? Um câncer, uma doença qualquer. Todo mundo morre de medo de ter um câncer, mas ninguém morre de medo de virar zumbi. E isso é uma armadilha, é um perigo, porque as pessoas se embalam na experiência da vida como se eles fossem dono dessa experiência. Nós não somos donos de nada. Algumas pessoas vêm ao mundo e duram um dia, uma semana, um mês. Alguns duram 15 anos. É tão maravilhoso e comovente. Alguém dura 30, 40. Alguns duram 60, 80. Chega a ser quase escandaloso. Tem gente que vai aos 100. Eu já tive a alegria de poder conviver com gente com mais de 100 anos. E eu fico olhando esses seres assim e pensando, nossa, que ser abençoado. Atravessar um século e com sabedoria, com gratidão
Então, esses seres são seres que não viram zumbi. Porque tem um sentimento de o dom da vida ser tão precioso que ele tem que carregar ele com cuidado para que ele não quebre. Se a gente anda pelo mundo atropelando uns aos outros, a possibilidade de virar zumbi é muito grande. Então, assim, nesse tempo que as pessoas estão sofrendo aflição, eu ouvi você, inclusive, dando orientação para o pessoal que está sentindo depressão, vivendo a experiência da depressão. Essa suspensão temporária das coisas que você está acostumado a fazer, que você está sentindo falta, abraça essa falta. É como se você estivesse se lembrando de alguém que você ama muito, e agora você vai chorar abraçando aquela pessoa que você ama muito. Pega esse estado desconfortável, abraça esse estado desconfortável, chora junto com ele, e depois você vai ficar forte para você conseguir andar, seguir a sua vida. E definitivamente nenhum de nós tem garantia de nada. Nós estamos conversando aqui agora, celebrando essa conversa com o meu amigo André. Nós não temos nenhuma certeza se a gente pode marcar esse mesmo encontro para amanhã às 9 horas. Quando nós marcamos um encontro para amanhã, é só uma expectativa. É uma espécie assim de fé na vida. Você está com fé na vida, então você marca uma coisa para amanhã. Mas no fundo, você sabe que você pode ir embora hoje mesmo. E seria muito bom se cada um de nós estivesse pronto para ir embora agora mesmo. Porque daí você esquece seu projeto do ano que vem, sua dívida do mês que vem, o seu qualquer coisa para amanhã, porque você fala, bom, hoje é um presente. Maravilhoso, maravilhoso, Krenak. Eu vou pegar aqui, eu estou aproveitando você dando sopa aí e vou te explorar mais um pouquinho no bom sentido, falando da tua obra, o teu último livro. Para quem não sabe, André, Krenak é do... Oi. É uma gratidão poder estar conversando com você. Eu fico admirado que você consegue fazer tantas coisas durante um dia. O seu presente do dia, você vai abrindo o seu presente do dia, assim, desde que amanhece até 10 horas da noite, você ainda está fazendo, abrindo o seu presente do dia. Eu vou falar do livro, sim. Esse livrinho, ele me surpreendeu, porque eu imaginava que a duração dele ia ser, assim, a Flip, a Feira do Livro de Paraty. Mas o livro mais vendido da Flip. O livro mais vendido da Flip. Tá aqui, ó. Então, mas diga. Ele podia ser mais vendido da Flip e pronto. Mas agora ele está sendo traduzido para o inglês, para o francês, para o espanhol. E muito provavelmente ele vai ser traduzido também para a língua dos nossos parentes Quechua e Aymara. Na Bolívia, no Peru, nos Andes, os parentes ler as coisas que o Ailton falou aqui. Então, para mim, um escândalo de presente o que esse livrinho azul anda aprontando. Ele vai ter uma edição no Canadá, em inglês, uma edição na Itália, na Argentina, espanhol, francês, italiano. E eu não tinha essa pretensão, porque eu não acho que eu sou um escritor. Eu sou um contador de histórias. Mas histórias que a gente gosta de ouvir, e uma delas você fala assim: pregam o fim do mundo para que a gente desista dos próprios sonhos. O que não falta por aí é gente que adora falar de apocalipse, final dos tempos, final do mundo. E você faz uma crítica a esse discurso do fim dos tempos, do fim do mundo, o mundo vai acabar. Por que você tem essa aversão a quem faz a apologia do final do mundo? Porque, na verdade, não existe fins de mundo. Os mundos todos, eles são interligados. Os mundos que já existiram, os que virão, todos eles são mundos. E eles são uma produção da nossa
inteligência. Eles são uma produção do nosso modo de estar no mundo e pensar. Porque se tudo tem uma existência perene, os fins de mundo só podem existir na nossa cabeça. É claro que alguém muito racional vai dizer, mas milhares de pessoas estão morrendo e o ambiente do planeta está sendo destruído, isso é um fim de mundo. Sim, ele é o tipo de fim de mundo que nós conseguimos produzir, porque tudo o que a gente deseja e pensa, a gente consegue fazer. Se nós estamos diante de uma eminente fim de mundo, parabéns, a gente conseguiu. Nós vamos ter sempre o fim de mundo do tamanho que a gente encomenda. Ele nunca vai vir diferente. Em compensação também, o mundo pode ser exatamente aquilo que a gente deseja. Se nós tivermos força e formos capazes de desejar juntos um mundo melhor. Você acredita que a gente vai conseguir? Você é otimista? Você consegue ver um futuro melhor que o presente? Então, de novo, a gente vai chegar naquele lugar de aqui e agora. Uma mente que se satisfaz com aqui e agora, ela não anseia por um futuro, porque o futuro é uma promessa e o presente é agora. Seria como você dizer... Alguém já contou uma história de uma mãe que passava com o filhinho dela na feira e o filhinho falava assim, mãe, eu queria comprar aquele pirulito. Ela fala, depois eu te dou. Depois, mãe, eu queria aquele carrinho. Ela falava, depois eu te dou. Mãe, eu queria, depois eu te dou. Essa mãe era uma mãe muito sábia, porque ela nunca dizia não para o filhinho dela. O futuro é a mesma coisa, ele sempre vai dar alguma coisa para a gente. Ótimo essa. Então, olha, mãe, nunca diga para o seu filhinho não. Diga para ele, depois eu te dou. Porque ele vai achar que você é a mãe mais maravilhosa do mundo. Então, assim, isso é uma metáfora, né? É uma parábola sobre o futuro. O futuro é como aquela mamãe andando com o menino na feira e dizendo para ele, depois eu te dou. Tem gente que se satisfaz com isso. E tem meninos que preferem viver aquele passeio segurando a mão da mãe como o maior presente que ele podia ter. Sim. O Ailton, o Washington Novaes, parceiro e amigo, jornalista, pioneiro nessa área do jornalismo ambiental, fez uma imersão no Parque Nacional do Xingu há mais de 30 anos e produziu uma série belíssima pela TV Manchete. E ele teve uma experiência muito visceral e definidora de rumos para ele, desse contato mais próximo com aquela cultura. O Washington, por exemplo, diz que um pai lá no Xingu, ele contou essa história, que vai repreender o filho, ele repreende o filho com muito respeito, se ajoelhando e colocando no nível do olhar do filho e procura de alguma maneira deixar claro que aquela travessura ou aquele equívoco não foram certos e que ele precisa fazer diferente. Ele não pode continuar insistindo em alguma molecagem que ele fez, porque foi grave, a ponto de levar, entre aspas, essa advertência do pai. O Washington ficou muito impressionado com a maneira como algumas culturas indígenas promovem a educação dos filhos sem castigo, sem punição, sem beliscão, sem chute, sem soco, sem grito, mas um papo reto, olho no olho. Eu queria saber se isso seria uma exclusividade da comunidade Xingu. O que você teria a dizer? Porque tem muitos pais aflitos agora dentro de casa, nos apertamentos, enlouquecendo com a garotada. É complicado. Você teria algo a dizer para esses pais que estão tendo dificuldades de orientar seus filhos no momento que já é tenso, já é conturbado? Que bom que você lembrou do nosso querido Washington Novaes.
O Washington é uma pessoa muito querida de todos nós. E esse exemplo que ele deu, o menino tinha botado fogo na casa. É aquela casa xinguana, coletiva, sim, que vive muitas famílias lá dentro. O menino botou fogo na casa. Provavelmente, dependendo do temperamento e da cultura do pai, ele ia botar fogo no menino. Mas aquele pai, ele sabe que aquele menino é um espírito e que ele tem sabedoria. Que dentro daquele menininho, daquela cápsula menininho, tem um ser, que é um espírito. Ele conversa com o espírito quando ele fica na altura dele e olhando para ele. Olha. E fala com ele: ei, você esqueceu quem é você? Volta para casa. O que você está fazendo? Você está entristecendo todo mundo aqui. Em outros termos, ele acredita que tem uma inteligência naquela pessoa e que ninguém é privado dessa inteligência. Todos têm inteligência. Não é porque é uma criança que você vai tratar ele como se ele fosse uma tábula rasa, né? Uhum. Um papel em branco, essa ideia totalmente sem sentido, dizer uma criança é uma folha de papel em branco que você vai escrever nela. Isso é bobagem. Uma criança pode ser alguém que já existiu muito, muito mais tempo e que sabe muito mais do que você adulto. Quando se dirigir uma criança, pede licença para ela deixar você conhecer quem é que está lá. Você pode descobrir pessoas maravilhosas numa criança. E você pode despertar também um tipo de gente dentro de uma criança que você não vai querer conviver com ela. Então, desperta na criança que está ao seu alcance a pessoa que você gostaria de ter como companhia para a vida toda. Como seu ajudante, como seu mestre. Na tradição de muitos povos nossos, quando uma criancinha vai ser apresentada no ritual de ganhar nome, o pajé defuma, sopra fumaça sobre o pai, a mãe ou a criança e fica esperando. Canta, dança, volta e fica olhando para ver se apareceu a pessoa. Às vezes aquele nenenzinho aparece. O espírito dele vem e diz quem é ele. E aí aquela criança ganha um nome. Ela ganha o nome de alguém que já existia antes daquele nenenzinho aparecer. E esses nomes são nomes muito reveladores de que aquela criança, na verdade, não é um recém-nascido. Ele tem carências e cuidados de uma criança, mas ele tem sabedoria de um ancião. Ele pode te ensinar. E muitas dessas crianças são tratadas mesmo como mestres, desde cedo. Entre os Kaxinawá, lá no Acre, é muito conhecida a história de um menino que nasceu com sabedoria. Inclusive, ele tinha uma situação muito especial, porque ele não era um menino fisicamente habilitado para toda a arte da floresta. Mas ele, desde cedo, foi percebido como um pajé muito sábio, curador, sábio, e ele foi recepcionado pelo povo dele e conviveu com o povo dele sempre como um sábio. Aqui no mundo dos brancos, a ideia de criança, de infância, ficou muito chapada com esse conceito de que uma criança não sabe nada. Uma criança não tem que falar nada. A criança fica calada e ouve os adultos. Então, essa ideia é uma ideia muito extravagante e autoritária. Uma criança pode salvar a sua vida. Uma criança pode salvar uma aldeia inteira, o país, o mundo.
Aliás, parece que uma das crianças mais ilustres que todo mundo gosta de celebrar no Natal é o Menino Jesus, né? Sim. Então, que sejam pelo menos coerentes. Já que a festa mais espalhafatosa do Ocidente é encher o shopping de velhinhos barbudos e vender presente em nome de uma criança, então respeitem as crianças. Boa, Krenak. Meu irmão, olha, você não sabe como você é importante para mim, como eu amo você. A gente está chegando no final da nossa conversa. Eu ficava com você aqui, ó. Você sabe, né? Claro. Embora. Fica à vontade, porque como você é uma pessoa muito genuína e verdadeira, porque o seu espírito tem esse compromisso contigo próprio, você passa isso. Você passa a verdade de propósito. Você não faz algo por fazer. Você dá a impressão de que você valoriza muito o emprego do teu tempo e da tua energia. Eu brinquei com você antes, eu fiz um convite para cantar, mas obviamente o canto ele tem um significado tão especial, ritualístico, espiritual, que eu peço desculpas por já ter premeditado isso sem ter consultado você antes. Não se sinta, portanto, em nenhum momento na obrigação de cantar. Aliás, cantor profissional no mundo dos brancos também fica ofendido. Dá uma palhinha aí, o pessoal. Não, que palhinha? Isso aqui é minha profissão, não canto assim, não. É que eu já te ouvi cantar. Eu já te ouvi cantar de uma forma tão inusitada e bonita, mais de uma vez, talvez mais de duas. E eu vou deixar, talvez tenha no YouTube, quem procurar, talvez encontre algum momento seu em que você solta a sua voz reproduzindo essa mensagem sonora que está impregnada de espiritualidade e de um desejo positivo de que as pessoas consigam se encontrar na vida. Então, eu vou me despedir de você com o coração assim pulsando gratidão. Algumas pessoas me perguntaram que colar era esse. Eu não tinha roupa para receber Ailton Krenak. Aí eu fui pegar o presente que eu recebi do meu querido amigo Almir Suruí, quando eu estive com ele lá em Rondônia. E eles... É tão importante. Eu não costumo usar esse colar que é confeccionado pela comunidade, salvo em ocasiões muitíssimo especiais como hoje. Era uma forma de homenagear o meu amigo. Ele é feito de tucum. Tucum. É aquele coquinho. Que faz o anel também, né? Quebra os coquinhos, as mulheres furam isso com muita dificuldade e com uma habilidade absurda e lixam ele, às vezes, na pedra mesmo. Lindo. Lindo. Ele é um objeto muito especial, assim. Muito bacana. E o Almir Suruí, uma hora a gente precisa chamar ele para bater papo, né? Sim. Ele que adora, eu vou confidenciar aqui, me desculpa aí, Almir, adora um hambúrguer. Quem tá com o Almir Suruí... Não é só ele, não. Uma boa parte da nossa floresta tropical no mundo, ela paga o preço por esse tipo de cardápio, mas tem gente demais que gosta de hambúrguer no mundo inteiro. Senão a gente não criava tanto boi, né? Hambúrguer vegetal. Ontem uma amiga minha me disse, olha, Ailton, eu definitivamente nessa quarentena eu aprendi uma coisa, que eu vou levar junto comigo, mesmo que não mude mais nada. Eu falei, o que é que você decidiu? Ela falou, eu não como mais outros animais. Porque aqui em casa, a refeição era sempre ou carne de boi, ou carne de porco, ou galinha. A gente estava sempre comendo um animal. E eu nunca tinha desvelado o sentido grave disso. Todo dia eu preciso que algum bicho morra para eu viver. Eu não quero mais fazer isso. Eu fiquei muito feliz de escutar a Alice falar isso, porque ela já é uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, mas ela ainda tomou uma decisão agora de também não depender da vida de outros animais que ela gosta de ver no mundo,
Você gosta de ver um pássaro, você gosta de ver um boi, você gosta de ver qualquer um outro animal, uma galinha, o galo, os pintinhos. Agora, por que você vai pegar esses camaradas todos, jogar eles na panela e comer? A gente não pensa nisso, a gente faz automático. Se você come hambúrguer e acha que hambúrguer não é inocente, o hambúrguer é inocente, sim, o hambúrguer é muito inocente. Continue comendo ele. Meu querido, um prazer te ver. Só para aproveitar a deixa, esse ano eu não coloquei carne de boi na minha boca. Pretendo seguir até o final dessa encarnação nessa toada. Eu ficaria reduzindo progressivamente o consumo de proteína animal, apenas com peixe de vez em quando. Mas a pandemia me impôs outras rotinas alimentares, ainda está vindo um franguinho de vez em quando. Mas eu estou aqui em paz com a consciência por ter o privilégio de tê-lo como alguém próximo, amigo, e que Deus lhe abençoe e lhe proteja sempre, e que os povos indígenas do Brasil, nossos ancestrais, nossos irmãos, que dos dois lados da vida nos dão tantos exemplos fundamentais de apreço pela existência, respeito pela natureza, sabedoria sobre o que é realmente essencial, que vocês sejam sempre reverenciados, respeitados, objetos da nossa gratidão e da nossa deferência. Meu irmão, fica com Deus. Tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. Viva! Obrigado. A vocês que acompanharam, tudo de bom. Fiquei com Deus. Ótimo dia. Todos os nossos amigos queridos, bom dia. Viva!